mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da matéria que eu venho estudando, do trabalho que eu venho fazendo aí para o meu doutorado e também do aprofundamento que eu venho fazendo a respeito da história da igreja, né? Nas últimas formações que eu dei aqui para vocês, especialmente nas outras duas últimas, que a gente falou a respeito da gnose, a gente falou a respeito da origem da modernidade, das raízes da modernidade, eu devo confessar aqui para vocês que a coisa ficou um pouquinho solta, né? Ficou um pouquinho descontextualizada, né? Do jeito que eu apresentei os tópicos, a gente não conseguia saber muito como aplicar isso no mundo atual. Então, eu pensei aqui, a gente fazer uma série de encontros, vai na medida em que vocês forem me chamando, porque esse material eu vou adquirindo de modo cumulativo, né? Eu vou estudando, eu vou meditando sobre isso, eu vou montando aqui minhas aulas e vocês me chamando, eu venho aqui e compartilho com vocês. Eu sei que muitos aqui não têm tempo, não tem condição de fazer todas essas leituras, né? Mas existe uma divisão do trabalho, né? Existe gente que vive para estudar, né? E eu sou uma dessas pessoas, eu vivo para estudar, eu faço isso todo dia, o dia inteiro. Então, eu tenho aí eu tenho um dever público de compartilhar isso com quem tem outros afazeres, né? Porque se o mundo só se compusesse de gente como eu, ninguém comeria, ninguém iria de um lado para o outro, né? Ninguém teria onde morar, etc. Então há uma divisão do trabalho. Então eu vou aqui compartilhar com vocês o que eu venho estudando. Então, pessoal, eu pensei hoje a gente conversar a respeito da lei promulgada por Moisés no Monte Sinai. E eu pensei nessa aula para nós contextualizarmos a lei mosaica em sua ligação com o cristianismo e em sua ligação com o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo em que nós estamos vivendo hoje, né? Quando nós vemos o mundo em que nós estamos vivendo, nós percebemos que nós estamos passando por uma situação de crise muito grave, né? Crise na igreja e crise no mundo. Quando acontece uma crise muito grave, é sinal de que Deus espera que nós façamos alguma coisa. Existem situações em que Deus faz uma interferência forte na realidade. Ele está sempre interferindo na realidade, ele está sempre governando a realidade por meio da sua providência. Existem momentos em que ele faz isso de uma maneira muito forte. Existem momentos em que ele faz isso de uma maneira suave, né? E existem momentos em que Deus espera que nós façamos alguma coisa. E o que nós estamos vendo hoje em dia, nós estamos vendo uma situação de crise em que claramente Deus espera dos fiéis que nós façamos alguma coisa. Por quê? Porque a batalha que nós temos que travar hoje em dia, a batalha que a igreja tem que travar hoje em dia, ela é sobretudo não uma batalha física, mas uma batalha da inteligência. A crise que nós estamos passando hoje é uma crise porque o trabalho da inteligência não está sendo bem feito. O que nós vimos, o que nós estamos vendo, essa coisa lamentável que estamos vendo do STF, do Supremo Tribunal Federal, é sinal do que? Isso aí é uma derrota numa batalha da inteligência. Quer dizer, pessoas que deveriam ter agido de maneira inteligente, não fizeram no tempo oportuno. Por isso nós estamos passando por essa dificuldade agora, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reunir um grupo e tacar fogo no prédio do STF? É claro que não, né? Isso aí não vai adiantar nada, só vai piorar as coisas. Então, é óbvio, é de uma obviedade ululante, podemos dizer assim, que se trata de um problema de resolver pela inteligência, né? Então, e para nós resolvermos esse problema pela inteligência, nós temos que fazer o quê? Nós temos que olhar para a história, temos que olhar para o passado. Olhando para o passado, a gente tem que ver como chegamos até aqui, certo? Porque quando a gente estuda história, geralmente no colégio, para que serve geralmente a história que a gente estuda no colégio? Serve para muito pouca coisa. A história que a gente aprende no colégio
geralmente ela nos é apresentada como uma história das opressões materiais que o ser humano passou ao longo da história, não é? Então, é um grupo social oprimindo materialmente outro grupo social, né? Então, senhores explorando escravos, senhores feudais explorando servos, burgueses explorando operários, né? Então, é isso que a gente aprende no colégio, né? É uma história de opressores e oprimidos que vai ao longo dos séculos se repetindo, né? E aí a pessoa que é boa aluna de história do colégio, ela sai como? Ela sai procurando o opressor para lutar contra ele, né? Sai louco para encontrar o opressor e ir para a luta. Então, no meu tempo, a pessoa saía do colégio e se filiava ao PT, né? Hoje em dia está meio ruim se filiar ao PT, ela sai do colégio e se filia ao PSOL, né? Então, enfim, as coisas vão nessa toada, né? Eu sou do tempo do quem bate cartão não vota em patrão, lembram disso? E do contra-burguês vote 16, vocês lembram disso? Esse aí é inesquecível, né? Parecia lá o Fernando Henrique, né? Grande burguês, né? Diga-se de passagem, Fernando Henrique assim, né? E contra-burguês, vote 16, né? Era assim que a gente, era esse o espírito que a gente saía do colégio, certo? Mas, eu devo dizer para vocês, não é esse o jeito certo de estudar história. Como que a gente deve estudar história? A gente deve aprender. Estudando a história, a gente deve aprender a ver a ação providencial de Deus na história. É isso que a gente tem que procurar. A gente não tem que procurar classe opressora e classe oprimida. A gente tem que procurar o dedo de Deus na história. É isso que é a chave de leitura da história. Essa é a chave de leitura correta. Se você esquece isso, você está estudando errado a história. Você não está entendendo nada, certo? Existem pessoas eruditíssimas, pessoas que sabem muitos fatos, pessoas que dominam vários idiomas, mas elas não sabem onde estão pisando. Por que elas não sabem onde estão pisando? Porque elas estão estudando a história do jeito errado, certo? Então a gente tem que estudar a história olhando para a ação providencial de Deus na história. Muito bem. E um autor que eu descobri que ele faz isso muito bem, uma pena que ele quase não está traduzido para o português. É esse aqui que eu escrevi. O nome dele é Claude Tremontan. Ele foi um filósofo francês que viveu no século XX. Morreu em 1997. E ele escreveu alguns livros muito, muito bons. E nesses livros, o que ele tenta explicar? Ele tenta explicar justamente aqueles momentos em que Deus intervém de maneira forte na história. Que Deus faz uma intervenção que muda o curso das coisas. Então ele estudou esses momentos fortes da história, nos seus livros, né? Nos seus melhores livros. E quando ele começa a escrever, o Tremontan, ele começa a escrever na década de 50, 1953 é o primeiro livro dele. Ele vai justamente estudar o Antigo Testamento. Ele vai aprender hebraico, né? Vai aprender hebraico antigo, ele domina lá um monte de língua, e ele vai ler o Antigo Testamento no original e vai descobrir umas coisas muito interessantes. Além de estudar hebraico, o que ele faz? Ele também vai estudar as descobertas científicas que estão sendo feitas. E ele faz uma mistura muito curiosa. Ele estuda ao mesmo tempo o Antigo Testamento e ao mesmo tempo as ciências. O que as ciências nos mostram então? Diz ele. As ciências nos mostram que o processo criador de Deus no universo é um processo contínuo. É um processo que não é feito num momento só. É um processo contínuo. Diz lá o Tremontan num dos livros que chama, eu escrevi aqui, Estudos de Metafísica Bíblica. Ele diz que no texto hebraico o sentido da criação é o seguinte: o mundo foi criado, o mundo é criado e o mundo será criado. Quer dizer, a criação é um processo que se desenrola no tempo. É um processo que não ficou lá para trás. Não foi durante os 6 dias da criação e depois terminou, né? Tchau e bênção, né? Vocês se virem aí. Não, o processo de criação ele é um processo contínuo. Como que a ciência mostra isso? A ciência mostra isso porque ela constata que o universo está em contínua transformação. E essa transformação do universo, ela não é uma transformação qualquer, ela é uma transformação evolutiva. Em que sentido evolutiva? No sentido de que o universo, a cada momento, cria informação nova.
existe informação nova sendo criada, existem partículas, micropartículas surgindo no universo a cada instante. Então isso é sinal do quê? Isso é sinal de que a criação ela está em curso. Ela está em curso, ela não é uma coisa que ficou confinada a um tempo passado. A um tempo passado, é um tempo mítico, certo? Ela é um processo que se desenrola continuamente. Ok, se ela se desenrola continuamente, ela tem o quê? Ela tem um objetivo, a criação. Ela não é um processo cego, ela é um processo no qual nós podemos constatar finalidades sendo preenchidas, finalidades sendo cumpridas. E quais são essas finalidades? Muito bem, essas finalidades são, em primeiro lugar, a criação de estruturas mais complexas. Eu falei numa formação que eu dei lá na Unicamp na semana passada, que as estrelas, por exemplo, elas são compostas de uma matéria muito simples, né? Qual que é a composição quase total das estrelas? Oi? Gás e hidrogênio, né? Quer dizer, é a molécula mais simples que existe. Então, as estrelas elas são uma matéria muito simples. E o processo das estrelas é um processo irreversível, quer dizer, essas moléculas de hidrogênio elas vão se transformando em hélio. É um processo irreversível e chega um ponto em que a estrela como é que a gente pode dizer? Ela entra em colapso. Exato. Então, esse é um processo irreversível, né? A estrela não vai voltar. Agora, nós temos dentro dos sistemas estelares, nós temos o surgimento de moléculas, átomos e moléculas mais complexos. Temos aqui na Terra o surgimento do quê? De condições para a vida. Depois do surgimento de condições para a vida, nós temos o quê? Nós temos o surgimento da vida. A vida em uma condição muito elementar. E depois essa vida ela vai fazendo o quê? Essa vida ela vai aos poucos se complexificando. Vai aos poucos se complexificando. E qual é o ápice desse desenvolvimento? O ápice desse desenvolvimento é justamente a criação do ser humano, né? Por que a criação do ser humano? A criação do ser humano é a criação de um ser que é capaz de entender o processo. É um ser que tem a inteligência do processo. É um ser que não apenas padece o processo como os outros seres vivos. É um ser que, ao padecer o processo, ele compreende, ele é capaz de compreender o que está acontecendo. Então, se Deus faz tudo isso, tendo em vista a criação do ser humano, e se Ele quer o ser humano como um ser inteligente, quer dizer que Deus espera alguma coisa desse ser inteligente. E o que Ele espera desse ser inteligente? Ao criar um ser inteligente, ou melhor, ao criar seres inteligentes, Deus cria seres que são de algum modo semelhantes a Ele. Por quê? Porque Ele, Deus, é a inteligência. Ele é uma super inteligência, Ele é a inteligência. E Ele criou o universo de modo inteligente. Então Ele cria um ser humano capaz de participar desta inteligência da qual Ele é o topo. Certo? E qual é essa participação máxima que o homem pode alcançar nessa inteligência? A participação máxima que o homem pode alcançar nisso é justamente ele participar da vida de Deus. É para isso que o homem é criado. O homem é criado por quê? Porque Deus precisa do homem? Claro que não. Deus é 100% autossuficiente. Aliás, vai aqui uma propaganda, vai aqui um merchan, uma dica para vocês. Vai sair pela editora do Centro Dom Bosco um livro sobre a Santíssima Trindade do Ricardo de São Vítor. Eu não fiz a tradução, mas eu fiz a revisão. É uma das coisas mais profundas que eu já li na vida. Ali ele fala o que, o Ricardo de São Vítor? Ele fala a respeito da Santíssima Trindade, das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala sobre as propriedades próprias de cada um. O que é o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo. E ele mostra ali naquele livro, de maneira bastante consistente, de maneira bastante profunda, que a Santíssima Trindade ela é 100% autossuficiente.
ela realiza a plenitude da inteligência e a plenitude da caridade. Então, quando Deus cria o homem, ele não precisa de nada, ele não precisaria criar o homem. Mas quando ele cria, o que ele chama o homem a fazer? Ele chama o homem a participar dessa vida, participar da vida da Santíssima Trindade. Só que ele poderia ter criado o homem e já colocado o homem lá dentro. Mas, como Deus é a sabedoria mais profunda e mais elevada que existe, ele sempre faz as coisas por um motivo. O homem tem que querer participar dessa vida. Ele não vai ser colocado lá automaticamente. Os seres dotados de inteligência, eles também são dotados de vontade. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que colocar esta vontade e esta inteligência de acordo com aquilo que Deus quer. Certo? Então Deus, o que ele faz ao criar seres inteligentes? Ele quer que esses seres participem da vida da Santíssima Trindade. Essa é a finalidade da criação do universo. É para isso que o universo é criado. Tudo se desenvolve nesse sentido. Nós temos então que fazer o quê? Nós temos que olhar para o universo e olhar para a história sabendo disso e procurando a ação divina nesse sentido. Para a gente fazer o quê? Para a gente se colocar do lado de Deus. Para a gente fazer aquilo que Deus espera de nós. Então quando a gente vê, por exemplo, uma coisa que aconteceu essa semana no STF, é sinal de que muita gente não fez o que deveria, né? É sinal de que muita gente não soube o que fazer na hora certa e deixou as coisas chegarem a esse ponto, porque até um tribunal superior fazer uma coisa dessas é sinal de muita negligência na base da sociedade, né? Foi muito tempo de gente deixando de fazer o que deveria ser feito, para a coisa chegar ao ponto que chegou. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos olhar para o passado, ter essa perspectiva histórica, saber exatamente onde a gente está pisando, para aí a gente poder decidir sabiamente na nossa vida de oração e na nossa vida de estudo o que a gente pode fazer para melhorar as coisas, né? Porque uma coisa é clara, quando chegar o fim dos tempos, Deus vai pedir contas de todos nós, né? A batalha ela já está ganha para o lado de Deus. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar de que lado a gente vai estar nesse final das coisas, né? Então, existem pessoas cuja alma depende do nosso socorro, né? Então, esse pessoal, por exemplo, que está no movimento LGBT, a gente quer o quê? A gente quer a salvação da alma deles, né? A gente não quer prejudicá-los, não quer bater neles, não quer jogar, não quer quebrar a lâmpada de vidro na cabeça deles. Isso aí não é de Deus, claro que não. A gente quer chamá-los à razão, e chamá-los a esse convite tão especial de Deus. Só que agora a gente vai ter que pensar muito, a gente vai ter que meditar muito para saber como que a gente vai conseguir fazer isso, certo? Então, eu escolhi para a gente começar esse nosso panorama histórico, um momento em que Deus interferiu na história de maneira muito forte. Foi o momento em que ele promulgou a lei do povo de Israel no Monte Sinai. A cronologia da Bíblia, ela dá mais ou menos essa época como o ano 1646 a.C., muito tempo atrás. O contexto em que isso aconteceu, pessoal, o contexto ele é muito interessante. E nós precisamos entender esse contexto para a gente entender o que foi a lei mosaica e o que Deus esperava ao promulgar essa lei ali para o povo de Israel no Monte Sinai. Ok, então eu estava dizendo para vocês que Deus convida os homens a participarem da vida da Santíssima Trindade. O plano inicial de Deus é que o homem ele não precisaria passar pela morte. Quando ele foi criado e colocado no Jardim do Éden, no paraíso, ele passaria diretamente para a bem-aventurança divina depois de um tempo, se ele fosse fiel ao que Deus pediu a ele, né? Não toque nessa árvore. O plano inicial, ele não deu certo, que o homem ele foi seduzido pelo demônio e ele pecou, deixou o pecado entrar no mundo. Então, o que Deus vai fazer com o homem? Deus vai agir com o homem mais ou menos de três maneiras. A gente pode usar três figuras de linguagem
para entender o que Deus vai fazer com o gênero humano depois do pecado original. Em primeiro lugar, Deus vai agir como professor, certo? Como professor, ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar o homem o que ele tem que fazer para sair da situação em que ele se colocou. Em segundo lugar, Deus vai agir como médico. Como médico, ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer remédios para a doença que o homem vai desenvolver em função do pecado. E terceiro, ele vai agir como pai. Um pai faz o que com o filho? O pai aconselha e o pai pune também. O pai também pune o filho. A gente vê tanta criança intratável hoje no mundo, por quê? Porque os pais não punem, né? Claro, os pais hoje em dia, eles não querem despertar no filho ou nos filhos pequenos sentimentos hostis, né? Então, um pai e uma mãe maduros, eles não teriam problema em ouvir de um filho pequeno: "Eu te odeio", né? "Ah, eu odeio você, não quero mais ver sua cara". Um pai e uma mãe maduros não teriam problema com isso, saberiam que não é verdade. Mas, hoje em dia, se um filho fala isso para os pais e mães modernos, são anos de terapia, né? São anos de terapia para retirar do coração esse trauma, né? "Ai, meu filho me odeia, meu filho não gosta de mim, minha filha não confia em mim, falou que não quer mais ver minha cara, ai doutor, o que eu faço?" Enfim, né? É uma coisa complicada. Muito bem. A gente tem que fazer o que então? A gente tem que olhar para o professor perfeito, a gente tem que olhar para o pai perfeito, a gente tem que olhar para o médico perfeito, que é Deus, né? Deus dá as dicas para o homem de como ele deve agir, né? Olhando para a história, a gente percebe a ação de Deus nessas três funções: de professor, de médico e de pai, né? Então vamos ver como que Deus vai fazer. Como médico, ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai deixar que a doença do pecado ela se agudize no homem. Vocês sabem o que é a agudização de uma doença? Sabem o que é isso? A agudização de uma doença é deixar a doença se manifestar, deixar ela se aprofundar no organismo. Algumas doenças, eu não sou médico, mas eu sei disso. Algumas doenças só podem ser curadas se elas se manifestarem. Então, os bons médicos sabem disso, né? Tem doenças que elas ficam latentes, né? Então não dá para saber. Existem doenças que precisam se manifestar para elas serem tratadas. Então Deus, o que ele faz com o pecado? Quando Adão e Eva pecam, eles não têm muita noção do que aquilo significava. Aparentemente eles não têm muita noção. Eles têm ali uma percepção clara de que alguma coisa não andou bem, alguma coisa não deu certo. Perceberam que estavam nus, né? Tiveram medo de Deus, etc. Então alguns efeitos eles perceberam. Agora, Deus vai deixar o quê? Ele vai deixar a doença se desenvolver. Para quê? Para o homem tomar consciência do que foi aquilo, do que aquilo implica. Então ele deixa a doença do pecado se agudizar. Quer dizer, ela vai se desenvolvendo no organismo humano. E vai chegar um momento em que Deus vai decidir agir de uma maneira forte. Qual que é essa maneira forte? É o dilúvio, né? O dilúvio vai ser uma primeira grande punição que ele vai impor ao gênero humano. O dilúvio. Então os homens antediluvianos, o que os homens antediluvianos eles praticavam de errado? Os santos padres, eles costumam dizer, na maioria, que os pecados dos homens antediluvianos eram geralmente pecados de violência. Eram homens extremamente violentos, extremamente agressivos e violentos. A gente lê no livro do Gênesis aqui, né? Esta foi a época dos gigantes, né? Vocês lembram desse trecho do livro do Gênesis? Um pouco antes do dilúvio fala, esta foi a época dos gigantes. Então, um desses historiadores da igreja que eu li, ele falou, olha, esses gigantes, o que eram? Esses gigantes eram homens extremamente fortes e violentos, que oprimiam uns os outros, certo? Oprimiam pela força. Então Deus vai fazer o quê? Deus vai punir o gênero humano, Deus vai puni-los de maneira exemplar, com o dilúvio. Muito bem, do dilúvio sai o patriarca Noé e sai
com os seus 3 filhos, né? Com Sem, Cã e Jafé. A gente conhece a história, né? De que um desses 3 filhos ele pratica um ato abominável, né? De contar para todo mundo que o pai dele estava nu dentro da tenda, né? Ele vai ser amaldiçoado. Então, a descendência do Cã, ela vai ser uma descendência que vai ser mais corrompida do que a dos outros, certo? O senhor quer falar alguma coisa? Ah, não, é o senhor mesmo. Eu achei que o senhor... Não, é o nosso amigo da câmera aqui. Eu achei que ele tinha levantado a mão. Enfim, acontece. Muito bem. E nós vemos que a descendência de Cã, ela vai ser uma descendência mais corrompida. A descendência de Jafé vai ser uma descendência de homens extremamente guerreiros. E a descendência de Sem vai ser justamente a descendência que vai dar origem ao povo judeu, ao povo hebreu, né? Essa história dos 3 filhos de Noé, ela é tão verdadeira, mas tão verdadeira, que ela está presente em quase todas as mitologias. Quem aí conhece mitologia grega? Sim. Qual é a imagem na mitologia grega de Noé com seus 3 filhos? Ela é muito clara, está lá. Sabe, Juliana? Não se recorda? São os filhos de Cronos. É Cronos, Júpiter, né? Zeus, Poseidon e Hades. São o quê? É Noé e seus 3 filhos. Está lá na mitologia grega. Então, aparece na mitologia indiana. Só que, como vocês sabem, a mitologia indiana ela é bastante fabulosa e fantasiosa, né? Então, essa história da Arca de Noé, ela aparece lá na mitologia indiana. Ela é muito interessante na mitologia indiana, né? O homem que é Noé, ele está lá numa pescaria e ele pesca um peixe. E o peixe começa a falar com ele, né? E o peixe fala, me bota num aquário. Aí ele bota o peixe no aquário e o peixe começa a crescer. Aí o peixe não cabe mais no aquário, você vai ter que construir um aquário maior. Aí ele constrói um aquário maior. Aí o peixe cresce, né? Aí ele fala, não estou cabendo aqui, dá um jeito. Aí ele tem que construir um aquário maior, né? Aí ele bota lá o peixe e o peixe cresce mais. E assim vai, né? E ele vai construir, até ele construir, sei lá, o Parque das Águas, né? E o peixe não cabe lá dentro, né? Aí chega um momento e o peixe fala, não, eu só estava te testando, eu na verdade sou Deus fulano de tal e eu vim te avisar que vai ter um dilúvio. E vai passar um barco aqui que vai te pegar, você e a sua família, e vocês serão salvos. Isso está na mitologia indiana, né? É uma coisa muito curiosa, né? A história ela é bastante imaginativa, mas é a mesma história, ela está lá, né? Ela está lá. De um certo modo, ela foi conservada pelas gerações que se seguiram. Muito bem. Depois que o homem saiu do dilúvio, que saíram essas 3 descendências de Cã, Sem e Jafé, o que Deus esperou dos homens? Deus quis que os homens se organizassem em nações. Olha só que interessante. Deus quis que os homens se organizassem em nações. Nações diferentes umas das outras. Qual é a prova disso na Bíblia? É o episódio da Torre de Babel, né? Esse é um episódio muito interessante. O que os homens quiseram fazer na Torre de Babel? Foi logo depois do dilúvio. Eles quiseram construir uma cidade em que todos eles vivessem juntos, né? Só que eles quiseram construir uma cidade em que todos eles vivessem juntos, mas de um certo modo sem Deus. Então o que Deus vai fazer? Deus vai jogar a confusão das línguas. Por quê? Porque no seu ato providencial, Deus queria que os homens se dividissem em nações. E olha só que interessante. Ao querer que os homens se dividissem em nações, o que Deus esperava de cada nação? Deus atribuiu a cada uma das nações uma missão providencial. Cada uma das nações tem uma missão na providência divina. Olha só que interessante. Se a gente estuda a história da maneira certa, a gente percebe isso. Então, por exemplo, qual foi a missão? Isso é fácil de ver. Qual foi a missão da nação grega?
Exatamente, a missão da nação grega foi redescobrir o jeito correto de pensar. Olha só que missão nobre que a nação grega recebeu. Só que não foi a missão mais nobre de todas, né? A missão mais nobre de todas, Deus vai atribuir a quem? Deus vai atribuir a uma nação minúscula, que Ele vai criar do nada. Ele vai criar de um homem, que Ele vai tirar de uma cidade muito rica, né? Ele vai tirar de uma cidade muito rica chamada Ur da Caldeia, um sujeito chamado Abraão. E Ele vai chamar esse sujeito e vai falar: olha, você vai sair daí, e da sua descendência eu vou criar uma nação. Eu vou criar uma nação diferente das outras, certo? E que será a minha nação, vocês serão o meu povo. Então Deus vai fazer o quê? Isso aí é um insight muito interessante desse autor aqui, do Tremontan. Ele diz o seguinte: Deus é onipotente, mas muitas vezes Ele age na história de maneira delicada. Então a onipotência de Deus, ela convive com a suavidade no seu agir. Olha que interessante, né? Ao atribuir essa missão tão especial para o povo de Israel, Deus está fazendo o quê? Deus está agindo na história de maneira um tanto suave, né? Deus não deu essa missão para quem? Para o povo mais guerreiro que existia naquela época, né? Para o povo conquistador, para o povo mais rico. Não, Ele pegou um menor ali, Ele pegou um grupo de pessoas muito pequenos. Esse grupo de pessoas, num determinado tempo, houve uma fome na região onde eles viviam e eles foram para o Egito. No Egito, eles foram recebidos por um faraó. Os historiadores, olha aí, Letícia, vai anotando essas informações. Os historiadores, eles acham que esse faraó que recebeu os descendentes de Abraão no Egito, era um dos faraós da dinastia dos Ixos. Os Ixos eram um povo estrangeiro de pastores que governou o Egito durante mais ou menos 200, 300 anos. Eram faraós estrangeiros. Eles receberam, então, esse povo aí, os descendentes de Jacó. Depois que eles foram mandados embora, subiu ao trono uma nova dinastia, que era ali mesmo do Egito. E aí os hebreus, esse povo, começou a ser oprimido lá no Egito. Era aquele faraó que diz aqui a Bíblia, não tinha conhecido José, né? Era um faraó já da terra do Egito. Então eles começaram a oprimi-los com uma servidão, com a escravidão, certo? E no Egito, como o Egito se organizava? O Egito se organizava numa religião, uma forma de religião que a gente chamou aqui no nosso último encontro de idolatria, né? Então o que é a idolatria? A idolatria é uma religião que, ao lado do verdadeiro Deus, presta culto para criaturas. Então, depois do dilúvio, qual que foi o principal pecado da humanidade? O principal pecado da humanidade depois do dilúvio foi a idolatria. Foi o desenvolvimento de religiões falsas. O desenvolvimento das religiões falsas, ela está ligada ao quê? Ela está ligada a você atribuir o lugar de Deus àquilo que é criatura, àquilo que não é Deus. Existe uma coleção de livros que eu vou devidamente encomendar para importar, são livros raros, então vou botar meu fígado como garantia para pedir um empréstimo, para comprar esses livros, que eu estou louco para ler, né? Estou louco para ler. É uma coleção que chama As Fontes Orientais, e é um grupo de historiadores que escreveu sobre as religiões do passado, né? As religiões do passado lá do Oriente. Então o primeiro volume se chama O Nascimento do Mundo. Então eles contam nessa coleção as mitologias orientais sobre o nascimento do mundo. O segundo volume se chama A Interpretação dos Sonhos. É muito interessante isso. O que é interpretação dos sonhos? A interpretação dos sonhos era uma suposta ciência que existia entre os povos idólatras, em que alguns homens eles diziam que eram capazes de prever o futuro a partir dos sonhos que as pessoas tinham. Então uma pessoa importante, ela ia até um desses adivinhos e falava: eu tive um sonho assim, assim, assado. E aí esse adivinho falava: esse sonho disse que tal e tal outra coisa vai acontecer, certo? Então, essa arte, suposta arte de adivinhar os sonhos, era o quê? Era uma prática comum entre os povos idólatras. Muito, muito comum.
O terceiro volume dessa coleção se chama o quê? Se chama O Mundo dos Feiticeiros. Então, o que os povos idólatras tinham também? Eles tinham a magia, a prática da magia. Então, a adivinhação por meio dos sonhos, a prática da magia. Tudo isso, pessoal, tem repercussões muito fundas na alma humana. Muito fundas. A primeira repercussão que a idolatria tem na alma humana é um rebaixamento da inteligência. Olha só que curioso. É um rebaixamento da inteligência. Isso aí que eu estou falando é totalmente politicamente incorreto. Totalmente. Mas não é difícil entender por quê. Quem está falando isso não é um autor cristão, não é um autor católico, é um autor agnóstico, chamado Max Weber. Vocês conhecem Max Weber? Já ouviram falar dele? Sim. Max Weber, ele diz o seguinte, é um autor totalmente anti-religião, totalmente. Mas ele fala que a ciência moderna, mais ainda, que o grande desenvolvimento da ciência moderna teria sido impossível em um mundo como o das religiões idólatras antigas. Por quê? Porque as religiões idólatras antigas, elas consideravam tudo que existe na natureza como divino. Se tudo que existe na natureza é divino, você tem que fazer o quê com aquilo que existe na natureza? Você tem que dar um jeito de controlar isso por meio da magia. Você tem que dar um jeito de controlar isso por meio da magia, não por meio da ciência. Os deuses você não controla por meio da ciência. Então diz lá o Max Weber, em povos que divinizavam a natureza, não tinha possibilidade de avanço científico. Então a idolatria, ela dá um prejuízo muito grave para a inteligência. Por quê? Porque o homem, ele fica acuado diante da criação. Quando Deus criou o homem no paraíso, qual que foi a missão que Deus deu ao homem diante da criação? O homem seria o que diante da criação? Senhor. O homem seria o senhor da criação, ele seria o senhor de todos os animais, seria o senhor de todos os vegetais, ele seria vamos dizer assim, o representante de Deus aqui na terra. A criação, ela está aqui para quê? Para servir o homem. O homem é senhor aqui. O que a idolatria faz? A idolatria, ela vira a mesa. O homem não é mais senhor, o homem está acuado diante de deuses hostis. Olha só como a idolatria, ela inverte a situação real do ser humano no mundo. Por isso que não há ciência possível, não há avanço técnico possível. Os povos que se corrompem muito na idolatria, eles não conseguem nem desenvolver a técnica. Diga, Mike. O veganismo pode ser um tipo de idolatria? Oi? O veganismo pode ser um tipo de idolatria? Olha, hoje em dia, a gente tem eu estou falando de povos arcaicos, né? Eu estou falando da situação de povos arcaicos. Hoje em dia nós vivemos numa situação em que as ideias, elas circulam por aí de maneira muito inconsequente. Então as pessoas, elas adotam determinadas crenças porque acham isso legal, entre aspas, né? Elas não adotam certas crenças porque elas olham para a realidade e elas realmente percebem que a realidade é desse jeito. É porque elas, de algum modo, elas se sentem bem com aquilo, né? Nós vivemos na sociedade do feel good, né? Esse é o termo bom para a gente entender o modo como as pessoas se posicionam diante da realidade, é o feel good. Então, sei lá, o próprio Deus disse para o ser humano não abusar da criação, né? Então, claro, se você puder evitar crueldade com o animal, evite, né? Lógico, né? Quem faz crueldade gratuita com o animal não está fazendo uma coisa que agrade a Deus. Claro que não. Agora, existem extremos, né? Existem extremos que fazem a gente cair numa situação que também não é o que Deus espera de nós. Deus quer que a gente se sirva dos animais, mas Deus quer que a gente se sirva dos animais de modo inteligente, né? De modo inteligente. Então, a gente tem recursos hoje em dia para evitar muita crueldade com o animal, né?
Hoje em dia temos, devemos fazê-lo sempre que possível, né? Vamos evitar a crueldade com o animal. Agora, você entrar em extremos como esse, né? Você aí já está, você já saiu do razoável, né? Já saiu do razoável e entrou num registro que a gente pode dizer que já não é aquilo que Deus espera de nós, né? Muito bem. Então, esse povo que Deus chamou, né, a partir de Abraão, ele estava no meio de uma sociedade altamente idólatra, que é a sociedade do Egito. A sociedade idólatra, então, ela era baseada na crença de que quase tudo que existe na natureza é divino. Isso aí, em primeiro lugar, cria uma dificuldade para a inteligência humana. Em segundo lugar, isso é uma coisa que eu queria falar, eu quase me esqueci de dizer isso. A idolatria, ela cria uma situação de inquietude permanente no homem. Só que é uma inquietude não saudável. É uma inquietude que a gente pode chamar, os franceses têm um termo que a gente traduz em português como preocupação. Em francês é souci. Souci tem um sentido mais profundo que preocupação. O homem idólatra é um homem preocupado. Preocupado com o quê? Preocupado com um monte de entidades divinas que existem no mundo e que podem estar bravas com ele. Então o homem idólatra facilmente cai na mão de feiticeiro, facilmente cai na mão de adivinhos, facilmente cai na mão de alguém que se apresente como detentor de um jeito de acalmar esse monte de seres poderosos que podem atrapalhá-lo. Vocês conhecem a história de Randstaden, né? Já ouviram falar de Randstaden? Randstaden foi um alemão que veio aqui para o Brasil logo depois do descobrimento. E aí ele ficou um tempo entre as tribos indígenas. E aí ele teve um momento que ele caiu nas mãos de uma tribo de canibais. E aí os canibais eles resolveram fazer um churrasco com ele, o Randstaden, né? Resolveram, essas coisas aconteciam, né? Resolveram canibalizá-lo. E aí eles estavam lá fazendo os preparativos para o churrasco, né? Pegando carvão, a lenha, né? Eu achei engraçado. Bom, enfim, isso, pegar carvão, lenha, né, pessoal? Estavam lá preparando o esquema do churrasco. Aí o Randstaden, que era inteligente, o que ele fez? Ele chamou o pajé ali da tribo e falou: olha, eu tô vendo que vocês estão com um problema aqui. Que problema? O pajé perguntou, ele falou: a lua está olhando para sua taba. O pajé ficou apavorado e soltou ele na hora. Ele falou: eu acho que se você me soltar vai resolver isso. Soltou, aí ele foi embora. Tá vendo? Então o idólatra, ele está tão preocupado com tudo da natureza que você fala: a lua está olhando para você, né? Ele já fica apavorado. Então é uma situação extremamente acuada do homem diante da natureza, né? Muito bem. Como que Deus vai punir a idolatria? Olha só que interessante. Deus vai punir a idolatria levantando de dentro do Egito o povo de Israel. E pelo jeito que Deus vai fazer o êxodo do povo de Israel, ele vai dar uma punição exemplar para a idolatria dos egípcios. Qual é essa punição exemplar? Punição exemplar são as pragas do Egito. As pragas são o quê? Da onde que elas vêm? As pragas vêm da natureza. Exatamente. E as pragas vêm da natureza, mas elas vêm quando da natureza? Elas vêm quando Moisés se apresenta ao faraó e diz o seguinte: eu represento um Deus que tem o domínio de toda a natureza porque ele criou tudo. É um Deus que está acima da natureza. E como esse Deus me constituiu como seu representante aqui, a ordem que eu der para a natureza vai obedecer. E Moisés prova isso por meio das pragas. Qual é a primeira praga que ele lança sobre o Egito? Não. A primeira praga é justamente a transformação da água do rio Nilo em sangue, né? Os egípcios, eles achavam que o rio Nilo era um deus.
Então o que Moisés faz? Ele fala, olha o que eu faço aqui com o rio Nilo. Pá! Transforma em sangue aquilo. Isso tudo assusta muito os egípcios. As pragas do Egito, elas são o quê? Elas são uma punição, mas elas também são uma lição. Deus é o quê? Deus é pai e Deus é professor. Deus está mostrando o que para os egípcios? Deus está mostrando para os egípcios, olha, eu que mando na natureza. Não é a natureza que é divina. Sou eu que determino o que acontece com a natureza. O faraó ele não deixa então os egípcios saírem. Os hebreus saírem. Então, Moisés vai mandando uma praga atrás da outra. E todas elas saem da natureza. Né? Todas elas saem da natureza. E o que o faraó faz no começo? Ele chama os seus magos, né, para ver se eles são capazes de fazer a mesma coisa. Até a terceira praga os magos conseguem fazer, né? Então eles conseguem fazer, se não me engano, até as rãs saírem de dentro de uma lagoa. Mas quando vem os mosquitos, eles não conseguem mais fazer. O faraó chama os magos, eles falam, os mosquitos a gente não está conseguindo mais, né? Esse ponto aqui tem uma coisa interessante que eu devo falar para vocês. Santo Tomás de Aquino, ele comenta esse trecho do Êxodo, porque nesse trecho diz que os magos do Egito, eles faziam coisas parecidas com o que Moisés fazia. E aí Santo Tomás de Aquino pergunta,